Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Assim está escrito: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 5 recomendações do apóstolo Paulo para nós. Nós encontramos nestas cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, registrada, nós temos aqui 2 cartas, a primeira e a segunda. Entendemos que Paulo passou por Corinto por ocasião da sua segunda viagem missionária. Paulo foi um obreiro incansável, impoluto, dedicado e pronto a fazer a vontade do Senhor, não importasse o lugar, as circunstâncias e o clima, o ambiente de onde ele estivesse, ele estaria comprometido a fazer a vontade do Senhor e deixar o testemunho gravado no coração daqueles com quem ele tivesse contato. A propósito, Paulo, na sua vida e ministério, ele, depois da sua conversão em Damasco, ele foi a Jerusalém, passou um tempo, depois ele com Barnabé foram para Antioquia, onde ali o trabalho também estava em franco crescimento, e foi ali exatamente que o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinha chamado, começando ali então a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele com Barnabé seguiram esta primeira viagem. Depois de percorrer algumas cidades, eles voltaram novamente à igreja de origem, e depois ele teve a sua segunda viagem missionária, foi quando ele chegou até a Corinto e ali esteve com aqueles irmãos, estabelecendo ali o trabalho do Senhor. Corinto era uma cidade não muito fácil, mas Paulo teve de Deus graça, paciência, perseverança para ensinar de maneira correta aqueles irmãos. Ele teve muito trabalho com aquela comunidade na cidade de Corinto, visto que começaram a surgir vários problemas na comunidade da fé, e isso enfraquece o ânimo dos irmãos, traz descontentamento, desânimo, frieza, fraqueza, e a presença de Deus também se ausenta num ambiente totalmente dividido. Então, Paulo foi o homem ideal de Deus para estar naquela cidade e naquela igreja, para ali começar a ensinar de maneira paciente aqueles irmãos que mostravam-se, aparentavam-se ser tão espirituais, tão comprometidos, e na verdade tinha por outro lado vários problemas entre família, problemas de vanglória, problemas de grupinho, uma série de problemas que cada um deles precisou que Paulo pontuasse cada um e se dedicasse a cada um deles de maneira sequente para tirar toda sorte de dúvida, de problema. Era como que na lavoura de Deus tivesse aparecido também as ervas daninhas que fazem mal à lavoura.
Então Paulo precisou ter muito cuidado para identificar aquelas ervas daninhas e tirá-las sem que prejudicasse a lavoura de Deus, que ali estava em franco crescimento. Então foi um trabalho árduo, difícil, com lágrimas, com oração, com fé e, sobretudo, com a dependência de Deus, porque somente Deus poderia orientá-lo e dirigi-lo a como resolver cada uma daquelas situações que se apresentavam entre eles ali. Mas ele foi muito feliz, ele foi cuidadoso, ele era muito amoroso com aqueles irmãos e ele conseguiu, com a graça que Deus lhe deu, a sabedoria na palavra, não a sabedoria humana, mas a sabedoria espiritual, as revelações que Deus lhe dava, o entendimento, e ele foi devagar passando essas coisas para os irmãos, tirando os exageros, corrigindo as coisas que não condiziam com aqueles que estavam dedicados a servir a Deus, e o certo é que ele foi conseguindo resolver aquela situação. E quando chega nesta segunda carta, ele então já está finalizando, terminando, porque depois, passar algum tempo, ele ainda vai ter mais 2 viagens, a terceira viagem missionária e a quarta viagem, que é a viagem final, quando ele vai para a cidade de Roma, e lá ele fica os seus últimos anos de vida, até que chegue o tempo de ele ser recolhido para estar com o Senhor. E neste último capítulo da segunda carta que ele escreveu, ele diz: olha, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Então ele já tinha vindo por 2 vezes. Alguns dizem que teve uma outra carta que se perdeu, mas para nós o importante é o que está aqui, a primeira e a segunda carta, que elas foram aprovadas por Deus, passaram pelo teste da inspiração, e o importante é isto. Se outra carta não teve associada a esta, porque não era útil para este momento. O que Deus aprovou está aqui. Então não falta nada na palavra de Deus. Ela é a revelação completa. E neste último capítulo, então, neste antepenúltimo versículo, porque depois desse só teria mais 2 versículos, fechando a carta com as saudações e a bênção apostólica, chamada bênção apostólica. Mas no versículo 11 ele diz assim: quanto ao mais, depois de orientar, de ensinar, de aconselhar, de corrigir, de mostrar, de exortar, aí ele ainda diz: quanto ao mais. Quer dizer, o que de mais precisar e houver a necessidade, pelo menos 5 recomendações vão ficar para vocês que procurem entender, compreender e praticar. Estas recomendações serão úteis para mantê-los na plena comunhão diante da presença do Senhor, sem que haja entre vocês problema de desentendimento, rivalidade, incompreensão e ameaças e prejuízos e calúnias. Não. Estas 5 recomendações que Paulo deixou para aqueles irmãos, ela vem para coroar todo aquele trabalho que ele tinha estabelecido, com tempo, com paciência, suportando, pedindo a Deus graça, regando com lágrima, com orações, e o certo é que ele foi bem sucedido. Deus o fez prosperar. Ele não saiu de Corinto como alguém que foi para lá e não conseguiu resolver o problema daquela comunidade da fé. Ele foi alguém usado e enviado por Deus que sanou aqueles problemas que apareceram.
É assim, quando o obreiro ele é direcionado por Deus, é Deus quem envia para determinado lugar, Deus sabe a quem envia, ele sabe quais problemas lá tem, e ele conhece a cada obreiro, e ele sabe qual é o específico para aquele trabalho. Quando a direção de Deus prevalece, guiando, orientando e levando as pessoas para a sua obra, o trabalho, por mais difícil que ele possa parecer, por mais problemas que exista entre os irmãos, o homem de Deus, na direção de Deus, ao chegar ali, ele vai ser dirigido pelo Senhor e pouco a pouco ele vai solucionando aqueles problemas e vai criando a unidade, a comunhão, a harmonia, a fidelidade, o respeito entre um e outro, e eles vão se tornando aquilo que Deus espera de uma comunidade de fé sadia, alegre, vibrante e em franco crescimento. Quando nós encontramos que em determinados lugares as pessoas não são levados para assumir funções pela direção de Deus, mas por uma escolha humana, ao invés de resolver o problema que lá encontrar, ele vai criar outros problemas e vai precisar ser retirado o mais rápido possível, porque foi alguém fora da direção de Deus, simplesmente por uma escolha, por uma direção, ou quem sabe até por uma amizade, por uma aproximação, por uma indicação, mas as coisas de Deus, elas só funcionam quando se respeita a direção de Deus. E Deus não dá este comando a quem quer que seja, aos homens aqui da terra. É Deus que está à frente e no comando. É Ele que guia, é Ele que escolhe, é Ele que orienta, e Ele deu esta responsabilidade ao Espírito Santo de chamar, capacitar, escolher, enviar e ungir. Foi o que aconteceu com Paulo, portanto, o final dele na cidade de Corinto foi um trabalho coroado de êxito, de glorificação ao nome do Senhor. Então nós encontramos aqui 5 recomendações que ele deixou àqueles irmãos. Ele disse, quanto ao mais, quer dizer, o que precisar mais, vocês procurem, irmãos, regozijai-vos. Regozijar-se é ter alegria redobrada. Quem sabe por quanto tempo aqueles irmãos não tiveram este gozo, esta alegria, este regozijo, porque eles estavam vivendo com vários problemas entre si. E quando há problemas, não tem como se regozijar, não tem como demonstrar alegria. Sempre é um estado de preocupação, de insegurança, enfim, e não tem como, num ato como este, a pessoa extravasar-se na alegria, no regozijo, diante da presença de Deus, diante da comunidade da fé, diante dos seus irmãos próximos. Não tem como fazer isso se houver problemas. Mas em solucionando os problemas, agora sim pode começar a estabelecer a base para a continuidade daquele trabalho, agora já livre das dificuldades que se apresentaram, dos perigos, dos embaraços, para que continue a caminhada crescendo, se fortalecendo, sendo edificado e sendo multiplicados pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, é preciso redescobrir o regozijo, a alegria profunda, a alegria dobrada, a alegria no Senhor, a alegria de Deus na vida, de servir a Deus, de estar junto, de estar reunidos para prestarem um trabalho que seja digno do nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, Paulo disse, regozijai-vos. Para uma outra carta, ele disse, outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar-se é alegrar-se sobremaneira. Alegrar-se de maneira como que duplicada. É uma alegria profunda, permanente, sincera,
verdadeira, espiritual. E a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Mas aqui está dizendo para regozijar. É atingir um nível de uma satisfação muito profunda diante de Deus. Como Maria, quando recebeu a ordem do anjo que ela seria a mãe do Salvador, ela disse: a minha alma se regozija em Deus, meu Salvador. O regozijo de Maria. E aqui Paulo está orientando aqueles irmãos, dando a eles esta primeira recomendação, que eles deveriam regozijar-se. E não existe nada melhor do que regozijar-se no Senhor. E do Senhor para nós, transparece para aqueles que estão ao nosso lado, à nossa volta, e todos vivemos num ambiente de regozijo, de satisfação, de alegria, de gozo permanente na presença do Senhor. A segunda recomendação que Paulo disse, ele disse assim: e sede perfeitos. Perfeitos. A palavra de Deus recomenda: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Por um bom tempo, eles, por conta dos problemas e das dificuldades, não puderam desfrutar desta perfeição que reúne ser uma pessoa reta, uma pessoa sem aqueles defeitos que são intoleráveis, insuportáveis. Não. Mas, devido aos problemas anteriores que estão relatados em cada capítulo, agora, sanando aqueles problemas e colocando, como diz, cada coisa no seu devido lugar, eles podem agora apresentar-se e procurar ser perfeito. Como o próprio Deus disse a Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então, nós precisamos buscar sermos perfeitos diante do Senhor. É bem verdade que esta nossa perfeição, ela é relativa. Porque a perfeição absoluta, só quem a tem é Deus. Ele é perfeito por natureza. Nós caminhamos para a perfeição, nós buscamos a perfeição. Nem sempre conseguimos mantê-la por muito tempo, mas a recomendação bíblica é: sede perfeitos. Então, nós encontramos aqui esta qualidade que nós precisamos, então, buscar diante do Senhor, para que venhamos a desfrutar de alegria, de paz e de gozo. Então, nós encontramos aqui em Filipenses 3:17, Filipenses 3:17, o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo, então, se colocou como exemplo diante deles. Então, tudo isso que Paulo recomendou àqueles irmãos, ele praticava na sua vida. Ele mostrou-se como exemplo. Então, ele não estava pedindo àqueles irmãos algo impossível de eles realizarem. Ele entendeu e analisou com o discernimento espiritual que Deus lhe deu, que era possível agora, fechando esta carta, recomendar-lhes estas 5 coisas importantes, estas 5 recomendações que Paulo deixou para o bem daquela comunidade na cidade de Corinto. A primeira que nós vimos é que eles deveriam regozijar-se no Senhor. A segunda, sede perfeitos, buscarem esta perfeição. Terceiro, sede consolados. Consolados. Nós que vivemos e servimos a Deus, nós enfrentamos muitas situações adversas na vida
E há momentos em que eu sofrer, em que eu chorar, o lagrimar na nossa vida, nós precisamos, naquele momento, de uma consolação. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é o Deus de toda a consolação. Ele é aquele que nos consola nas nossas aflições, conforme Paulo deixou registrado também aqui nesta carta dirigida à igreja de Corinto. Nós vamos observar aqui qual é o capítulo e o versículo. O capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, observe aqui o que é que Paulo está dizendo. Ele diz que para sede consolados, ou seja, recebermos a consolação de Deus. Uma vez que nós somos consolados pelo Senhor nas nossas tribulações, nós recebemos graça de Deus e experiência, e aquilo que Deus faz por nós, nós precisamos, quando surgir a oportunidade de algum irmão nosso estar em alguma tribulação ou aflição, de consolá-lo com aquela consolação pela qual nós fomos consolados pelo Senhor, que é o Deus de toda a consolação. Então, nós encontramos aqui que precisamos sermos consolados pelo Senhor. Ele é o Deus de toda a consolação. Então, esta é a terceira recomendação que Paulo está apresentando aos irmãos da cidade de Corinto, para que eles tivessem isto em mente. E sempre nós observamos que nas despedidas, as últimas palavras que são ditas, parece que elas têm um peso maior. Quando nós estamos convivendo com pessoas, com irmãos ou famílias, e quando a pessoa vai para um lugar distante e talvez não os veremos mais em vida aqui na terra, aquele último encontro, ele tem um peso significativo para a vida de todos nós, e aquelas últimas palavras ditas, elas são palavras que precisamos ouvir e gravar com pena de ouro no nosso coração para não esquecer. Foi o que Jesus fez quando ressuscitou. Jesus, quando ressuscitou, apresentou-se diante dos discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estas palavras ficaram gravadas no coração dos discípulos, essas palavras ficam gravadas no nosso coração, por sabermos que foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. E Paulo estava dando aqui as últimas palavras para a igreja de Corinto, pela qual ele já estava ali pela terceira vez. Não teria mais uma quarta vez. O plano de Deus o direcionava para outras cidades. Então ali ele terminou o seu trabalho. Ele não abandonou o trabalho. Ele começou e terminou no tempo e na direção que Deus lhe deu. O bom de ser dirigido pelo Senhor é isto, que Deus leva a pessoa e dá a ela o tempo para começar, o tempo para terminar, coroa de êxito aquele trabalho e depois direciona para um outro lugar.
quem anda na direção de Deus, anda debaixo da bênção, do livramento, da proteção, e aonde chegar, aonde pisar, aonde pôr as mãos, abençoado será, porque estará na direção de Deus. Então nós encontramos aqui esta terceira recomendação: sede consolados, dar alívio àqueles que estão em sofrimento, ter a empatia de colocar-se no lugar de outro que está sofrendo e procurar, na nossa experiência com Deus, momentos em que nós atravessamos também por tribulações e veio a nós uma consolação de Deus. E ao lembrar delas, transmiti-la àquele que está em tribulação, para que ele se recomponha, se fortaleça e Deus o ajude a que ele seja consolado. Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Elas não caem por terra. Elas não ficam desperdiçadas. Elas são vistas pelo Senhor. Ele as coloca no seu odre e depois reverte em bênçãos para o seu povo. As orações dos santos. Então nós já observamos aqui 3 recomendações de Paulo para aqueles irmãos da cidade de Corinto. Regozijai-vos, a primeira; sede perfeitos, a segunda; sede consolados, a terceira; e a quarta, sede de um mesmo parecer. Isto significa unidade, concordância. O próprio Senhor disse: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, lhes será feita. Mas precisa haver a concordância. E aqui na linguagem do apóstolo Paulo, ele diz: sede de um mesmo parecer, que não tenham pareceres diferentes e opostos entre si, porque isto leva a desentendimento, a desarmonia, a rivalidade, a provocação, a desprezo. Mas a orientação dele é sede de um mesmo parecer, que a opinião dominante entre eles seja uma só, para que não haja desencontro, desavenças e guerras desnecessárias, mas que eles possam viver em harmonia, em concordância. Então esta é a quarta recomendação que Paulo está deixando para aqueles irmãos: sede de um mesmo parecer. Noutra parte ele diz: sintais a mesma coisa, digais a mesma coisa, combatei pela mesma coisa, pelo mesmo Espírito. Quer dizer, uma unidade, uma concordância, uma união, para que na união eles possam glorificar o Senhor. O próprio Deus, através do profeta, diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? De maneira nenhuma. E na comunidade da fé, este acordo, este mesmo parecer, conforme nós observamos aqui, concordância, ela é fundamental para manter o trabalho vivo, abençoado e direcionado para Deus. Do contrário, cada um vai procurar o seu caminho de maneira diferente, vai haver desencontros, discórdias e não vai dar resultados que se espera. Os resultados serão prejudiciais. E por fim, a quinta recomendação que Paulo deixou é: vivei em paz. Quanto tempo eles não estavam vivendo em paz? Porque havia pelejas entre pessoas, entre famílias, entre obreiros. Enfim, havia uma diversidade de problemas complicadíssimos. Mas Paulo, dirigido pelo Senhor, colocou cada um no seu devido lugar, dando o parecer do Senhor. E ele então diz agora:
vivei em paz. Agora estes irmãos poderiam se reunir no mesmo lugar, à mesma hora, para o mesmo objetivo. Não precisava ir um mais cedo, o outro na reunião da tarde, porque não poderiam se encontrar. Não, eles poderiam estar no mesmo lugar, na mesma hora, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de adorar, bendizer e glorificar a Deus. Por isso, Paulo deixou estas 5 recomendações. Primeira, regozijai-vos. Segundo, sede perfeitos. Terceira, sede consolados. Quarto, sede de um mesmo parecer. Quinto, vivei em paz. Paz é a tranquilidade, é o estado de quietude na alma. É aquilo que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe nem se atemorize. Paz verdadeira só encontramos em Deus. E para servirmos ao Senhor e fazermos parte da comunidade da fé, nós precisamos viver em paz. Paz com Deus, paz conosco, paz com os outros. E Paulo ainda deixou escrito: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então a paz é preciosa, é desejada, é necessária. Só ela estabelece o vínculo que vai manter um grupo unido na presença do Senhor e vão trabalhar com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, com a mesma dependência, com o mesmo amor, e Deus vai mover céus e terra e vai produzir resultados para a sua glória e o seu louvor. Então ele disse: vivei em paz. E finalizando estas 5 recomendações, Paulo disse assim: e o Deus de amor e de paz será convosco. Como quer dizer, quando vocês aprenderem a se regozijarem, a serem perfeitos, a serem consolados, a serem de um mesmo parecer, a viverem em paz, então o Deus de amor e de paz será convosco. Vocês terão a presença de Deus junto a vocês. Presença esta que estava ausente por conta dos problemas. Mas agora, como solucionou-se, a presença de Deus volta, estabelece-se na vida das pessoas. Então, este foi o maravilhoso conselho de 5 recomendações que Paulo deixou para a comunidade da fé da cidade de Corinto. Quem sabe hoje, onde você congrega, onde você serve, não está acontecendo o cumprimento, o seguimento destas recomendações. Quem sabe, ao invés de regozijo, está acontecendo aí murmuração. Ao invés de buscarem a perfeição, estão demonstrando as imperfeições, as impurezas. Ao invés de serem consolados, estão provocando-se um ao outro. Ao invés de serem de um mesmo parecer, estão em conflito um contra o outro, na rivalidade. Ao invés de viver em paz, estão promovendo guerras desnecessárias. E com isto, o Deus que é de amor e de paz não está presente num ambiente semelhante a este. Mas se isto estiver acontecendo, aqui está um recurso de Deus. 5 recomendações que Paulo deixou aos irmãos para a igreja de Corinto, que eles são por demais necessários e urgentes de se colocarem em prática nos nossos dias e nas comunidades de fé, para que então a presença de Deus volte a ser manifestada no meio do seu povo. E que 5 recomendações são estas que Paulo deixou? A primeira, ele disse: regozijai-vos. Segundo, sede perfeitos.
Terceiro, sede consolados. Quarto, sede de um mesmo parecer. Quinto, vivei em paz. E o resultado, quando tudo isto estiver presente na comunidade da fé, nas famílias, na vida, nos irmãos, aonde quer que estejam reunidos, diz: e o Deus de amor e de paz será convosco. Vocês experimentarão como nunca a presença de Deus, viva, real, poderosa, marcante, na vida pessoal e na vida da comunidade da fé. Que esta seja o desejo, o alento do nosso coração, a expectativa da nossa confiança em Deus, de entrarmos por estas recomendações e termos o coroamento da presença do Deus de amor e de paz entre nós. Ele está disposto a isto quando nós cumprirmos a parte que nos cabe, que é regozijar, ser perfeito, ser consolado, ser de um mesmo parecer e viver em paz. Gravemos em nosso coração estas recomendações. Trabalhemos por torná-las práticas diárias e permanentes na nossa vida, de comunhão com Deus e com alegria. A nossa vida de fé terá um outro sentido. Ela caminhará num crescimento admirável diante do Senhor. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.